Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Não entre no carro. O grito perfurou o ar frio da tarde de fim de outono como o estrondo de um trovão atravessando um céu claro. Jamie, um garoto magricelo de 14 anos, ofegava, com o rosto vermelho e os olhos cheios de terror. Sua voz estava entrecortada, ofegante, como se tivesse corrido quilômetros para encontrar Michael Harper. Michael, com as chaves penduradas na porta do seu Tesla preto, congelou instantaneamente. O tempo pareceu passar mais devagar ao seu redor. O rugido distante dos carros na rua se transformou em um silêncio quase sobrenatural. Ele virou lentamente a cabeça na direção de Jamie. O garoto, vestido com um moletom largo e jeans desbotado, vinha do bairro pobre de Southside, em Chicago, um mundo tão distante do de Michael que era quase irreal. Jamie, do que você está falando? Perguntou Michael, com a voz em um misto de descrença, irritação e um toque de impaciência. Ele ainda pensava na reunião da qual acabará de sair, nos números e contratos que governavam seu império. Mas Jamie não respondeu. Seus olhos fitavam o carro intensamente, como se tivesse visto algo invisível, algo indizível. Um arrepio percorreu a espinha de Michael. O que você viu? Sussurrou ele, aproximando-se do garoto. Então, de repente, Jamie cambaleou. Seu corpo cedeu, suas pernas não suportaram mais seu peso e ele caiu pesadamente no chão. Michael correu, com o coração batendo forte no peito. Colocou a mão trêmula no ombro do garoto. Jamie, respira, garoto, fala comigo. Mas não havia respiração nem movimento. Os olhos de Jamie estavam fechados, seu rosto congelado numa expressão de dor, como se tivesse visto a morte se aproximando. Um silêncio glacial caiu sobre a rua, um silêncio pesado e opressivo, um grito silencioso em uma cidade que muitas vezes fazia vista grossa à dor dos outros. Michael Harper era um homem de poder e dinheiro. Aos 42 anos, ele personificava o sonho americano em todo o seu esplendor. Herdeiro da fortuna do pai na construção civil, ele chefiou a Harper Developments, o império imobiliário que moldava a face moderna de Chicago um pouco mais a cada dia. De arranha-céus reluzentes a bairros residenciais de luxo, seu nome estava em todos os lugares. No entanto, por trás desse sucesso estrondoso, havia sombras que Michael preferia não ver. Despejos brutais orquestrados em bairros esquecidos, famílias expulsas sem cerimônia, ruas onde a esperança estava lentamente desaparecendo. O Southside, bairro onde Jamie morava, era um desses lugares abandonados, um quebra-cabeça de pobreza e esquecimento em uma cidade que avançava sem interagi-lo. Michael sempre se considerou um homem justo, um construtor que contribuiu para o progresso. Ele se convenceu de que seu trabalho e seus investimentos acabariam por melhorar a vida de todos. Mas hoje, com aquele garoto morto a seus pés, aquela narrativa confortável estava desmoronando. Algo dentro dele havia se quebrado irreparavelmente. A polícia rapidamente concluiu que se tratava de uma parada cardíaca. Era a versão oficial, a mais simples, a mais rápida. Jamie, um garoto frágil da Zona Sul, sucumbira a uma convulsão repentina e inexplicável. Nenhum sinal de luta, nenhuma testemunha além de Michael. O caso foi encerrado. Mas Michael Harper não conseguia aceitar essa explicação. Seus instintos, os mesmos que o impulsionaram ao topo do mundo dos negócios, gritavam-lhe que havia mais por trás disso. Que aquela morte não fora um acidente. Que Jamie não havia simplesmente desmaiado por azar. Os dias seguintes foram um turbilhão de dúvidas e ansiedade. Michael, incapaz de deixar a verdade se dissipar, contratou Sarah Mitchell, uma investigadora particular renomada por investigações urbanas. Uma mulher perspicaz e inabalável conhecida por nunca desistir. Sarah era uma mulher na casa dos 40, com olhar aguçado e feições marcadas por anos investigando os meandros das cidades, desvendando segredos que alguns preferiam manter enterrados. Quando assumiu o caso, sabia que não se tratava apenas de uma morte natural. Ela começou examinando o carro. Um Tesla Model S novinho em folha, símbolo de sucesso e modernidade, mas desta vez escondendo um segredo macabro. Sob o banco do motorista, um dispositivo havia sido instalado. Uma bomba caseira, um mecanismo rudimentar mas eficaz. Projetado para explodir no momento em que Michael se sentasse. Mas alguém, ou alguma coisa, havia impedido a tragédia final. O detonador havia sido desarmado no último segundo. Sarah sentiu o horror crescer. Jamie tinha visto o perigo. Jamie tinha tentado avisar Michael. Michael então mergulhou no passado de Jamie e de sua família. Conheceu Anna Collins, uma mulher de olhar duro, ao mesmo tempo quebrado e inabalável.
Anna trabalhou na Harper Developments, juntando-se à equipe administrativa, antes de ser abruptamente demitida após denunciar práticas internas irregulares, suborno, corrupção generalizada e práticas ilegais que assolavam a empresa. Ela era uma voz solitária no silêncio cúmplice dos luxuosos escritórios. Tentará alertar Michael, mas suas palavras foram abafadas. Para ela, a sobrevivência da família e a dignidade do povo da Zona Sul vinham em primeiro lugar. Mas essa luta lhe custou caro. Um emprego, uma reputação, segurança. Michael começou a entender. Jamie não era uma mera vítima do acaso. Ele morrera como um herói, protegendo o próprio pai. Mas mais importante, a verdade que Michael escolhera ignorar. Essa revelação abalou Michael profundamente. O garoto que ele pensava distante e insignificante, na verdade salvou sua vida dando a sua. Michael prometeu a si mesmo que essa verdade, mesmo que destruísse seu império, finalmente seria ouvida. Que Jamie não teria morrido em vão. A conspiração era maior do que qualquer coisa que Michael Harper poderia ter imaginado. Não se tratava apenas de um ataque isolado, nem mesmo de uma vingança pessoal. Era uma operação fria e metódica, planejada durante meses, talvez anos, por forças que operavam nas sombras. E o mais insuportável para ele era que essas forças vinham de dentro. Os primeiros nomes revelados por Sarah Mitchell a chocaram. Geraldo Monroe, CFO da Harper Developments por mais de 10 anos, um homem que Michael considerava um mentor. Rina Caldwell, chefe do departamento jurídico, brilhante, aparentemente leal, mas que falsificou discretamente documentos para encobrir transações duvidosas. E pior, Victor Bell, um amigo de infância de Michael, agora vice-presidente da empresa, que secretamente havia estabelecido vínculos com concorrentes diretos da Harper Developments. O atentado com carro-bomba foi apenas o último elemento de um plano de despejo. Eles sabiam que Michael, apesar de suas falhas, jamais aprovaria seus planos, dividir a empresa, vender seus ativos mais valiosos para grupos estrangeiros e abandonar completamente os bairros da classe trabalhadora para maximizar os lucros. Jamie fora apenas um dano colateral imprevisto. Ou talvez, pensou Michael com uma dor surda, um obstáculo removido por aqueles que não suportavam que uma criança visse o que haviam escondido. Michael poderia ter desistido de tudo. Vender, fugir, se esconder no esquecimento. Mas algo havia mudado. Jamie. Sua morte deixará um vazio preenchido por nada, exceto pela sede de verdade e justiça. Foi aqui que a improvável aliança tomou forma. Miguel, o magnata, caiu de seu pedestal. Anna Collins, a mulher que ele antes ignorava, traída por seus negócios, agora movida por uma raiva controlada. É Sarah Mitchell, o investigador de sangue frio, que entendeu que essa luta ia além de uma simples questão privada. Eles elaboraram um plano metódico. Usar as falhas do sistema que Michael conhecia tão bem para usá-lo contra aqueles que o haviam traído. Aproveitar as redes de Anna, outrora envolvida em lutas comunitárias, para amplificar as vozes dos esquecidos. E publicar os resultados da investigação de Sarah na mídia certa, na hora certa. As semanas seguintes foram uma batalha em várias frentes. Jurídico primeiro. Um pedido de investigação federal foi protocolado, apoiado por provas contundentes fornecidas por Sarah. Gravações, transferências eletrônicas ilícitas, trocas de e-mails em que os conspiradores falavam em neutralizar Harper. Mídia então. Um grande jornal diário publicou uma reportagem explosiva intitulada Construindo sobre Ruínas. O Império Harper e a Guerra Interna. A capa trazia uma foto de Jamie, com uma legenda simples, ele sabia. Social finalmente. Manifestações irromperam na Zona Sul. Desta vez, não para denunciar Harper, mas para apoiar a ideia de uma mudança real. Michael apareceu publicamente ao lado de Anna e declarou que seria responsabilizado. Os rostos se fecharam. Gerald Monroe foi preso durante uma reunião do conselho. Rina Caldwell, encurralada, cooperou com a lei. Victor Bell tentou fugir do país, mas foi interceptado no aeroporto. Mas apesar de todas essas vitórias, Michael entendeu que a verdadeira luta não era vencida nos tribunais ou nas primeiras páginas dos jornais. Era vencida nas ruas que ele ajudou a construir, e depois destruir. Ao lado de Anna, ele lançou um projeto para reconstruir a Zona Sul. Não com prédios de luxo, mas com moradias populares, escolas reformadas e centros culturais. O projeto foi nomeado a Iniciativa Jamie, em memória da criança que viu tudo e sacrificou tudo. Anna tornou-se uma figura-chave nesse movimento. Sarah continuou investigando, mas manteve contato com eles, garantindo à distância que a corrupção não retornasse. Michael finalmente mudou. O poder não era mais sobre dominar, mas sobre reparar. Ele não precisava mais construir torres,
agora estava construindo pontes, humanas, sociais e duradouras. E às vezes, enquanto passava pela antiga casa de Jamie, ele achava que ouvia uma voz no vento lhe dizer suavemente: "Você ouviu dessa vez." O Fundação Jamie Collins não foi apenas um gesto de caridade. Foi um ponto de virada. Uma posição. Michael Harper a criou menos para apaziguar sua consciência do que para reparar, tanto quanto possível, o que décadas de indiferença e especulação haviam destruído. Ele injetou vários milhões de dólares de sua fortuna pessoal, mas mais importante, abriu as portas de seu império. Cada subsidiária da Harper Developments agora era obrigada a dedicar uma porcentagem de seus lucros ao desenvolvimento da comunidade local. Não era mais uma opção. Era uma política. Anna Collins foi nomeado co-diretor da fundação. No início, alguns investidores, chocados com a ideia de um ex-denunciante ocupar uma posição estratégica, ameaçaram se retirar. Michael não contratou nenhum deles. Anna assumiu suas funções com a elegância de uma mulher moldada pela dor. Ela criou bolsas de estudo para jovens, um programa de mentoria que conectava empreendedores a adolescentes locais e fundou uma escola alternativa no coração da Zona Sul, focada em arte, engajamento cívico e tecnologia. O edifício desta escola tinha na sua fachada um afresco gigante, o rosto de Jamie, olhando para o futuro, tendo como pano de fundo um céu brilhante. Tornou-se um emblema. Um lembrete. Todos os anos, o 17 de outubro, data da morte de Jamie, uma cerimônia foi realizada no que antes era um terreno baldio, coberto de entulho e mato. Este local havia sido reconstruído pela Harper Developments, mas não de acordo com os padrões antigos. Desta vez, havia sido projetado em diálogo com os moradores. Parques infantis, jardins comunitários, um anfiteatro ao ar livre. O parque foi nomeado Parque da Respiração de Jamie. Crianças corriam entre as árvores, subindo em esculturas de aço que contavam a história do bairro. No dia da cerimônia, um silêncio respeitoso pairava sobre o gramado. Anciãos do bairro discursavam. Alunos liam poemas. Anna recitava uma carta escrita anualmente para o filho. Sarah Mitchell, que estava frequentemente presente, mantinha-se afastada com a mão no coração. E Michael, com o rosto marcado pelos anos, testemunhou tudo isso, sentado num banco em que havia gravado uma frase simples. Ele viu o que os outros se recusaram a ver. O olhar de Michael Harper não era mais o do empresário autoconfiante que nada parecia capaz de abalar. Ele havia mudado. Experimentar a traição, perda, a revelação. Mas também experimentar a redenção, aquela rara forma de transformação que não se compra. Ele não buscava mais elogios. Recusava entrevistas, prêmios e ofertas de cargos públicos. Tudo o que queria era ver aquelas crianças correrem, aprenderem e sonharem. Às vezes ficava à distância, observando os professores sorrirem, as mães conversarem e os adolescentes debaterem no anfiteatro. Às vezes, seu olhar cruzava com o de um garoto de 14 anos, ali num balanço, numa sala de aula, num jardim. E ele via Jamie novamente. Sempre. O que Jamie havia desencadeado foi muito além de um ataque frustrado, um império purificado ou um parque reformado. Ele havia acendido um movimento, seu último grito, proferido com medo, mas guiado pela coragem, despertou uma consciência coletiva adormecida. A Zona Sul não seria mais um bairro esquecido. Tornar-se-ia um laboratório de esperança, um modelo urbano copiado por outras cidades. O que uma criança viu em poucos segundos, homens poderosos ignoraram por décadas. E no entanto, graças a ele, o vento estava mudando.